Seja bem-vindo à nossa aula número 12, Pedidos e Valor da Causa. Nessa aula você vai aprender como formular corretamente o que você deseja no processo, como você vai fazer o seu pedido da forma que o juiz entende e realmente o que você pretende com a ação. Você vai entender a importância dos pedidos na ação judicial, a relação entre os pedidos e a decisão do juiz e a consequência de pedidos mal formulados. Bom, o que são os pedidos no processo judicial? Pedido é o requerimento que você faz ao juiz, é a providência judicial que efetivamente você espera que a justiça lhe entregue. Por exemplo, se você está cobrando uma dívida, você quer que a justiça declare que a pessoa lhe deve. Se você está fazendo uma execução, você quer efetivamente que a pessoa te pague. Então é muito importante você entender o que você busca com o processo. Dali em diante você vai construir a sua narrativa e os pedidos finais e vai saber também exatamente quais são as provas que você tem que demonstrar para buscar esse provimento judicial. A função dos pedidos dentro de uma ação é para mostrar para o juiz quais são os limites propostos por você, como que vai ser regido esse processo. Então, por exemplo, se você estabelece que você só está buscando um pedido de dano material, no meio do processo você não consegue mais mudar para incluir um dano moral ou adicionar outros requerimentos, como por exemplo uma obrigação de fazer. Os pedidos ele têm uma importância fundamental dentro do processo porque ele estabelece o limite de ação que o Poder Judiciário vai atuar. Esse limite chama-se de princípio da adstrição, ou seja, o juiz ele só pode julgar o que é pedido, o que é levado, o que é solicitado para ele analisar. Efetivamente, claro, todos os seus pedidos têm que ter relação com a solução do conflito. Como, por exemplo, não basta que você tenha contratado um móvel para ser entregue e você peça um objeto diverso, que a pessoa faça a entrega de um outro bem. Se você contratou, por exemplo, uma cozinha planejada, você não pode solicitar que seja entregue, então, uma sala, um imóvel, um móvel completamente decorado que não seja relacionado ao seu pedido, que no caso seria uma cozinha. Isso demonstra que os pedidos eles têm uma certa limitação, porque o juiz vai decidir com base no problema que você tem. É claro que se você tiver um outro problema que tenha surgido de um outro fato, você pode abrir um novo processo. Não seria o ideal, porque pode cair em outro juizado, como já expliquei, existem diversos juizados, do primeiro até o 10º, dependendo, ou mais, dependendo da comarca que você está. Se você estiver numa grande capital, vai ter diversos secretarias de juizado com trâmites e ritos e velocidade de tramitação diferente. O ideal é que você tenha toda a solução resolvida em um só processo. Mas às vezes acontece de aparecer um fato novo, algum dano novo que tenha acontecido e você não consegue incluir no mesmo processo. Você teria que abrir um novo procedimento. Nada impede, é claro, que se você chegar para a justiça e falar, olha, para fins de acordo, eu só vou fazer alguma negociação se incluir esse outro pedido que eu tenho. Então você pode juntar, acrescentar, desde que seja de comum acordo entre as partes. O juiz ele também não vai decidir com base em alguma coisa que não foi solicitada. Suponha que o juiz veja que você tem um direito a mais que não foi requerido. Ele não pode te conceder isso e nem te perguntar no meio do caminho se você quer incluir o pedido, se quer fazer um aditamento à sua inicial. O máximo que o juiz pode fazer de intervenção em favor da parte é verificar se a causa está um pouco complexa e a parte que não está assistida de advogado tiver prejuízo técnico em face de uma defesa ou de uma ação que foi proposta, ele pode lhe recomendar que você contrate um advogado ou nomear um por conta do Estado para poder fazer o seu auxílio. É o máximo de intervenção que o juiz pode fazer em favor da parte, mas ele não pode decidir acima ou abaixo do que foi pedido. Por exemplo, existem duas expressões que você pode ouvir no decorrer do curso ou até mesmo ler em alguma decisão judicial que o juiz deu uma decisão extra petita. O que é o extra petita? É uma coisa que não estava no processo, é uma coisa extra. E petita é petição. Ou seja, uma coisa extra petita é uma coisa acima do que foi pedido. Ou seja, essa decisão ela é nula, ela consegue ser revertida num agravo ou, dependendo da situação, no recurso inominado ou até mesmo uma petição para o juiz de embargo de declaração dizendo e esclarecendo para ele que a decisão não foi tomada fora dos limites propostos que o autor trouxe ao processo. E você vai ver também decisão chamada infrapetita. O juiz nunca vai decidir uma coisa que você, por exemplo, se você solicitou um dano material e ele te deu outra coisa com um valor inferior, você pode chamar a atenção do juiz por meio de embargos de declaração que aconteceu uma decisão infrapetita. Se o juiz insistir que está correto, somente pela via do recurso você vai conseguir reverter essa decisão. Então existem essas duas expressões que você deve ficar atento: extra petita e infrapetita.
E por que isso é importante? Porque justamente o autor, quando estabelece o rito, estabelece o que ele quer na ação, é aquele pedido, não é a mais nem a menos. Por isso existem extra e infra petita. Então fique muito atento se isso acontecer com você, existe remédio jurídico dentro do processo para chamar a atenção do juiz. Até porque às vezes, se você estiver como réu no processo e ver que o juiz concedeu alguma coisa a mais que não estava no pedido, por exemplo, o autor só pediu que declarasse a rescisão contratual e declarasse que não houvesse o pagamento da multa que estava estabelecido no contrato. Só que o juiz, além de dar esses dois pedidos, conceder a procedência desses dois pedidos para a parte autora, ele também condenou a restituir valores das mensalidades, supostamente, que se estivessem no contrato. Isso é extra petita, o autor não pediu isso. Então você pode combater isso por meio do embargo de declaração, tentando eventualmente um efeito com que o juiz modifique e retire isso da decisão dele. É uma das situações que pode acontecer. Se não conseguir retirar desta forma, somente através do recurso inominado. Bom, quais são os tipos de pedidos mais comuns no juizado especial? É a indenização por danos materiais. Geralmente a parte busca o provimento judicial para poder buscar uma indenização que aconteceu, como um acidente de trânsito, ou um pagamento que ele fez e não recebeu o valor, ou geralmente uma compra de um utensílio doméstico que ele fez e não recebeu. Então ele busca o ressarcimento desse prejuízo financeiro. Geralmente um prejuízo financeiro ele sempre é um gasto comprovável. Sempre você tem que documentar isso. Você não pode dizer, olha juiz, eu gastei R$3.000 em determinada situação por conta de uma conduta do réu e não apresentar que você efetivamente gastou esse valor. O juiz ele não vai simplesmente aceitar pedidos orais desprovidos de prova. Então você tem que sempre se precaver. O que você for gastando, vai guardando. Se você não consegue fazer uma pastinha virtual, junte uma pastinha, pegue até uma caixa de sapato e coloque uma etiqueta, coloque um nominado caso acidente de trânsito e junte toda a documentação para quando você for, se necessário, ir ao juizado, você está provido de toda a documentação que aconteceu. Tente já organizar ela em ordem cronológica. Conforme você vai gastando, vai tendo a despesa, coloque uma nota atrás da outra para ficar em ordem sequencial. Para você se organizar, é muito mais fácil na hora de guardar, já guardar de forma corretamente, do que simplesmente ir jogando tudo dentro de uma pasta e depois fazer o filtro, tentar identificar quando que foi. Tem recibos que às vezes não tem datas, depende da situação que a pessoa te fornece isso, ela esquece de colocar a data, ou não é o costume dela. Se você não preencher a data, você não vai ter uma referência de quando foi exatamente que você teve essa despesa. E também perdas econômicas, tudo que você perdeu economicamente, até o lucro cessante, dependendo da situação, você pode pleitear no juizado especial. Outros tipos de pedidos mais comuns no juizado é o dano moral. Basicamente, você deve ver dano moral em quase todos os processos que você entrar. Pessoas hoje parecem que estão um pouco mais sensíveis do que antigamente. Só que a justiça vem mitigando isso, vem diminuindo essa incidência de dano moral e quando ela entende que houve dano moral, ela está dando valores baixos, justamente para desestimular o cidadão a solicitar isso, criando uma nova tese de que agora alguns problemas são consequências naturais da vida em sociedade. Acontece, não é porque você ficou sem internet, por exemplo, um dia inteiro, que já vai te dar um dano moral. Alguns danos não são mais presumidos, então eles têm que ser comprovados. Mas você pode comprovar que naquele caso específico aconteceu. Então é questão de prova. Sempre é questão de prova que o juiz analisa no processo. Então, dos pedidos mais comuns é o sofrimento emocional, que às vezes é comprovado, o abalo psicológico, situações que ultrapassam o mero aborrecimento. Porque se uma coisa te gerou um aborrecimento, ela não tem uma capacidade de violar um direito extrapatrimonial, como nós falamos, né? Direito extrapatrimonial é conhecido como danos morais, que são danos de sentimentos emocionais da pessoa, que causam algum abalo emocional, algum abalo psicológico, um sofrimento que causa um trauma na pessoa. Por exemplo, a perda de um voo não vai fazer com que a pessoa deixe de voar na vida dela. A falta de internet não vai deixar que ela não utilize mais a internet por não confiar no serviço. Também temos situações, por exemplo, de compras na internet que não chegaram. Isso não causa um abalo moral na pessoa que ela vai deixar de utilizar e confiar numa compra da internet. Então são coisas do dano moral, geralmente uma situação mais traumática. Por exemplo, um acidente de trânsito em que a parte teve um dano físico, um dano estético, causou uma cicatriz. Isso sim pode ser considerado, até presumidamente, um abalo psicológico. Uma cicatriz é uma coisa que vai ficar pro resto da vida, ela vai se lembrar daquele momento, pode sim incidir danos morais. Mas esses exemplos que eu citei é mais para você compreender quando realmente é o dano moral, quando realmente ele incide no caso. Seja
você como autor, seja você também como réu, quando você tiver que contestar quando a pessoa está pedindo um dano moral por alguma coisa que às vezes é somente um descumprimento contratual, sabe? Então tenha o conhecimento, esse discernimento entre separar o que poderia causar o dano moral e o que não é. Geralmente é só uma situação de cotidiano, uma situação comum do dia a dia. Bom, temos também pedidos comuns no juizado que são obrigação de fazer. Seria, por exemplo, a entrega de um produto, a prestação de um serviço, o cancelamento de um contrato, uma regularização de uma situação que esteja pendente de solução. Então são pedidos obrigacionais, não são condenatórios. Claro, você pode fazer pedidos também de não fazer. Por exemplo, você recebe muitas ligações de uma empresa lhe fazendo uma cobrança e você não deve a cobrança. Mas você não quer esperar para ver se essa situação vai escalar, se a empresa vai colocar o seu nome nos órgãos restritivos de crédito. Você quer simplesmente que cessem as cobranças. Então você pode fazer um pedido ao juiz de não fazer, ou seja, para que a empresa não fique lhe cobrando. Você também pode fazer um pedido para não fazer uma negativação. Nesse caso, da empresa que te liga e você quer que ela pare de fazer uma cobrança contra si, você pode pedir também que ela já se abstenha de colocar o seu nome nos cadastros negativos de crédito. Então você vai fazer um pedido cumulado, são 2 pedidos de não fazer. Não me cobre, porque eu não te devo, e se abstenha de colocar o meu nome no SPC. Bom, se a empresa descumprir e colocar o seu nome, considere isso praticamente um bilhete premiado, porque o juiz já declarou que não era cobrança devida e você entra com outro processo solicitando danos morais. Ou até mesmo no mesmo processo, dependendo da situação, pedindo a atribuição de uma multa por conta do descumprimento da decisão judicial. Bom, você também pode solicitar a interrupção de uma conduta prejudicial. Por exemplo, você pode ingressar com uma ação contra um curso técnico, por exemplo, que está te causando um prejuízo com um professor que é ríspido, exasperado, que não está dando aula direito. Você pode pedir a solicitação dessa interrupção. São exemplos assim que eu estou passando para vocês, para que entendam que esses extremos podem ser combatidos na justiça. Mas, por exemplo, uma situação desse professor, caberia uma reclamação na secretaria, caberia um abaixo-assinado dos alunos, uma situação que se resolveria internamente e sendo desnecessário, por exemplo, um processo judicial que vai demorar muito tempo para ser resolvido e você não vai ter um efeito prático rápido. Afinal, na semana que vem você tem que voltar para o curso e toda semana você vai estar indo lá, acaba gerando às vezes até um estresse maior. Seria mais prático e prudente tentar resolver os problemas de forma administrativa, até porque eles têm um efeito muito mais rápido. O professor, nesse caso do exemplo, pode ser afastado, pode ser colocado um substituto no lugar e o problema já estaria resolvido. Mas entenda, se você não conseguiu resolver o problema administrativo, haverá uma solução para você no juizado especial. Esses casos de obrigação de não fazer, eles têm um valor de causa muito baixo, então quer dizer que você tem uma facilidade de ir reclamar sobre isso. Mas lembrando, ao fazer uma reclamação, você sempre deve ter em mente o pedido que você quer fazer para o juiz e você tem que ter as provas para comprovar. Não basta só pedir, tem que comprovar para ter o direito. Pedido principal e pedidos secundários. Falamos na aula passada sobre essa possibilidade. Se, por exemplo, o pedido principal como objetivo central da ação. Vamos dar o exemplo, esse último que nós tivemos do professor ríspido que está dando aula de mau humor, má vontade, não está repassando o conhecimento que você esperava do curso, como um pedido principal. Olha, eu quero que ela se abstenha, que obrigue a empresa a trabalhar melhor com o funcionário, com o professor, para que essas situações não aconteçam. E o seu pedido secundário é que se a empresa não acatar, entender que está correto ou que não está tudo, que o autor está aumentando, está inflando a situação, você pode fazer um pedido secundário. Se a empresa não atender esse pedido de cortesia e disciplina nas aulas, que o seu contrato seja rescindido, então. É um pedido secundário. Ou seja, se a empresa não quiser atender o seu pedido ou por qualquer outro motivo, o juiz pode condenar a empresa, depois que não der certo o seu pedido, converter o processo em perdas e danos e rescindir o contrato com a devolução dos valores. Esse seria um pedido complementar, uma possibilidade justamente de um pedido alternativo ou sucessivo. Existem 2 tipos de pedidos que você pode fazer além do principal, que é o sucessivo e o pedido alternativo. Você pede uma coisa ou outra, que o juiz atenda uma ou outra coisa. Olha, se a empresa não puder afastar o funcionário por conta disso, você já tentou resolver o problema, já fizeram abaixo-assinado na sala, então que rescinda meu contrato, né? Porque eu não estou aqui para esse tipo de situação de humilhação, constrangimento, ser
ser válvula de escape de uma pessoa frustrada ou alguma outra coisa. Claro, no processo você leva palavras diferentes no processo, mas que deem a entender esse tipo de situação que você está sofrendo em sala de aula. Bom, no juizado nós temos a impossibilidade de fazer um pedido genérico. Todos os pedidos no juizado especial, até por sua simplicidade, eles devem ser um pedido certo. E o que é um pedido certo? É quando um prejuízo pode ser calculado com precisão. São situações com valores definidos. Por exemplo, acidente de trânsito. Bateram no meu carro e o conserto custa R$3.000. Isso é um pedido certo e determinado. Ou seja, você já tem um valor para consertar o veículo, é aquele valor. E não é um valor aberto que ainda pode aumentar ou diminuir, que eu ainda não sei. O pedido genérico é quando o prejuízo ainda não pode ser totalmente calculado. Por exemplo, situações da extensão futura do dano. Vamos dar o mesmo exemplo da batida do carro, agora sobre outra perspectiva. Você sofreu uma batida no trânsito, levou para fazer um orçamento e o mecânico falou: olha, o orçamento estimado é 3.000, porque depois que eu desmontar o veículo, eu estou fazendo só uma inspeção externa. Depois que eu desmontar o veículo, eu vou ver se teve algum dano estrutural ou alguma outra peça que deva ser trocada ou algum reparo que deva ser feito. Ou seja, isso seria um pedido genérico, você não pode levar isso para o juizado, porque o juizado não tem aquela fase posterior de liquidação de sentença, que é realmente apurar a extensão do dano. Isso só cabe à justiça comum. Então, no juizado, por exemplo, se você tem essa perspectiva que o mecânico te falou: olha, é 3.000 para consertar o seu veículo, e é um valor estimado, ainda não sei. Tente, pelo menos, então, pagar para ele desmontar o veículo e montar o veículo novamente para saber qual é a extensão real do dano, qual é o prejuízo total, porque se você entra na justiça e solicita R$3.000, você não consegue fazer esse complemento depois, porque você já estabeleceu, o seu pedido era certo, a condenação era com base naquele orçamento, nos 3.000 que foi fornecido, mas depois sempre aparece alguma outra coisa. Então, veja com um mecânico, pague um valor para poder fazer isso. Isso já é um prejuízo material. Você pode incluir isso no seu pedido da justiça, porque você teve, para fazer a avaliação, você teve que desmontar o veículo para saber exatamente qual era a extensão do dano. E aí, suponha que o mecânico lhe passou 4.500. Falou: olha, tinha coisas realmente que não eram possíveis ser vistas, somente depois que desmontou, o orçamento dá 4.500. Então, quando você levar esse pedido para a justiça, você leva 4.500 mais a taxa de avaliação, que também é um dano material que se estendeu durante o período dessa composição do preço. Então, você teria um valor acima dos 3.000 inicialmente, que era só a visão superficial. Então, tenha em mente que determinada situação pode gerar um pedido certo ou um pedido genérico. Se você tem uma situação de pedido genérico, aguarde. Não é o momento de você entrar com a ação. A não ser, claro, se você tiver urgência ou alguma outra necessidade e até, às vezes, ansiedade, não querer esperar, a justiça comum ela pode te acolher, porque ela tem essa possibilidade de fazer uma prova pericial para verificar a real extensão do dano. Ela custa um pouco mais no começo, mas dependendo da situação, você ganhando o processo, a pessoa tem que restituir os valores das custas que você antecipou. Só que se o dano era mais ou menos R$3.000, R$3.000 você só começa um processo na justiça comum. É muito taxas e cobranças que vão incidindo que ultrapassam esse valor. Então o juizado é uma situação interessante nesse caso, e apenas aguarde um pouquinho, faça a sua análise prévia, tenha outras opiniões, leve em outros locais, faça outros orçamentos e levante exatamente o preço que você precisa levar ao juiz. E o que é o valor da causa? O valor da causa é o conceito de valor econômico do processo. É para o juiz entender qual é o valor que estamos discutindo aqui. Ela serve também para delimitar a competência do juizado especial, para saber: olha, o valor da causa é R$3.000, então ele pode vir aqui no juizado especial. Muito bem. Ele serve também para, ao final do processo, este valor, por vezes, o juiz manda devolver o valor corrigido, então ele tem que ter sempre um valor. Serve também para estabelecer o valor das custas de recurso. Tem muita função o valor da causa para poder estabelecer essa ação judicial, para limites de competência, de complexidade, de pedidos certos, pedidos determinados, pedidos genéricos, se é um pedido alternado, se você colocou só como um valor simbólico da causa, porque tem causas que às vezes não tem valor
valor especificamente, como por exemplo, uma obrigação de fazer, uma obrigação de entrega, como você vai colocar o valor da causa? Você pode estabelecer o valor do produto que você colocou. E às vezes o valor do produto é R$100. Suponha que você comprou uma chaleira e não lhe foi entregue. Bom, esse é um exemplo extremo. Vamos pensar assim: você tem uma chaleira que você entregou na assistência técnica e a assistência técnica não te devolveu. Bom, qual é o valor da causa? É o valor da chaleira. Qual que é o valor da chaleira? Você faz uma pesquisa de mercado, vai ter uma ideia mais ou menos, e ela custa R$100, R$110. Este é o valor econômico da causa. É o conceito de valor que você precisa colocar não em um processo. Evidentemente, se a pessoa perder e for fazer um recurso, só de recurso já custa quase R$500 para fazer o protocolo do recurso no segundo grau do juizado, dependendo, claro, da tabela de custas de cada tribunal, e nós temos 27 tribunais no país. É um em cada estado, que isso é competência estadual. Bom, a importância do valor da causa, como já falamos, ela define a competência do juizado. Vai definir também se é uma situação de 0 a 20 salários mínimos, onde você pode fazer o seu pedido diretamente, ou se ela é de acima de 20 salários até 40 salários, que é onde você também pode fazer o pedido, desde que com assistência obrigatória de um advogado, ou se ela ultrapassa o valor, quando é o caso de você ou fazer renúncia ou ir buscar o seu direito na justiça comum. Ela influencia diretamente nas custas processuais, não necessariamente nas custas iniciais do juizado, porque em regra ele não tem custos até a prolação da sentença, somente após a sentença, caso alguma das partes queira recorrer, vai incidir custas com base no valor da causa, e ela impacta certamente, claro, no custo econômico financeiro de todo o processo. É como se a justiça ela abrisse mão o juizado especial abrisse mão das custas iniciais, mas se alguém recorrer, todo aquele custo inicial eu vou colocar no valor do protocolo do recurso. Tem recursos que podem custar até R$1.000, dependendo da situação. Se você coloca o valor da causa como 40 salários mínimos, dá aproximadamente mais de R$60 mil. E como é uma porcentagem do valor da causa, no estado do Paraná, por exemplo, é 3% do valor da causa, seriam R$1.800 aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Só que existe uma tabela, ela não deixa passar muito e não é um valor engessado em 3%. É 3%, mas existe o mínimo, né, o piso e o teto. Então o teto é provavelmente entre torno de R$1.500 a R$1.400, onde você faz o pagamento. Então se for 60 salários mínimos, em vez de 3%, você paga o teto. Tudo que é excedente, ele fica limitado ao teto. Assim é também na justiça comum. Ela tem um percentual do valor da causa e dependendo da situação, na justiça comum, você pode ter um imóvel que vale milhões de reais e ele vai ser um percentual sobre isso. A taxa do FUNREJUS, a taxa do FUNJUS, tudo é percentual do valor da causa. Existe, claro, somente nas custas do cartório um limite teto para você fazer o pagamento. Mas é basicamente isso que serve a importância do valor da causa, para mensurar as taxas cobradas pelo Poder Judiciário, não só para dizer quanto é que você está buscando economicamente num processo. Como que se calcula o valor da causa? Nos danos materiais, você vai somar todos os recibos que você fez de pagamento. Suponha o caso do acidente de trânsito, onde você sofreu uma batida indevida e você falou, olha, eu não vou fazer orçamento, eu já vou arrumar o veículo. Então, você comprou uma porta nova, um vidro novo, uma maçaneta, um trinco, comprou também o comando elétrico do vidro, se ele for um vidro eletrônico, você comprou o suporte, comprou os rebites, pagou a mão de obra, pagou a pintura, todos os pagamentos, todas as compras que você fizer, você junta tudo e soma. Ao final dessa soma dos valores pagos, é o valor da causa que você tem para entrar na justiça. Então, se você gastou R$10 mil para consertar uma batida de trânsito, é R$10 mil. E não é orçamento onde a pessoa vai impugnar ou fazer outra coisa. Negativo. É um valor já determinado. Olha, me custou isso. Eu não tô aqui para mitigar e cobrar um valor menor ou um valor maior. Não. O prejuízo que a parte ré me causou, ou o contrário, de repente, num pedido contraposto, também o réu também pode formular pedido em seu favor. Veremos numa aula seguinte. É a soma de todos os comprovantes que foram pagos. Suponha, no caso, que você tenha também sofrido danos morais, além dos materiais. É a soma dos dois. Você vai fazer um pedido, olha, eu quero com esta ação R$13 mil de danos morais, R$5 mil de danos morais. É a soma de todos os comprovantes que você gastou, mais o dano moral. A soma dos dois é o pedido que você vai fazer. Se você também tiver alguma acumulação de pedidos, como dano material, dano estético, dano moral, despesas médicas, que entra no conceito de dano material, né? Tudo que é dano material, todas essas despesas já são somadas ali dentro, você vai somar cada pretensão que você tem e verificar. Chegou até 20 salários mínimos? Você vai ver, em determinados casos ele pode até passar. Se ele passou, é pertinente que você reduza um pouco o dano moral para poder caber dentro
esfera dos 20 salários e você poder ajuizar a sua ação sozinho, ou eu quero solicitar o que eu tenho direito e nesse caso eu vou buscar um advogado. É uma análise pessoal, cada um pode fazer, mas existe essa flexibilidade. Você pode falar simplesmente, possivelmente esse caso não vai dar dano moral, então ou esse dano moral é confundido com o dano estético, dependendo da pesquisa, estudos que você fizer previamente, que eu presumo que você fará, ao invés de simplesmente agir por impulso, você pode entender, olha, nesses casos a justiça está dando só R$2.000, não tem motivo de eu pedir 10, então eu vou baixar para 3, de repente numa proposta, uma negociação, até o juiz me conceda, e eu consigo fechar dentro desse teto que eu posso ir sem auxílio do advogado. Então cabe a você analisar o que é o melhor pedido para você. Se você quer insistir em pedir R$10.000, sabendo que a justiça está concedendo entre 2 e 3 apenas, tudo isso vai influenciar, porque se você depender e precisar fazer um recurso depois, o valor da causa também é mais alto. E lembre-se, o valor da causa, ele é um percentual do valor pretendido pela parte. Então, muito cuidado nessa parte, muita prudência e analise o custo-benefício, sempre o que vale a pena para você fazer, se vale a pena pedir, se vale a pena não pedir, ou se você tem um seguro e o seguro já vai te cobrir tudo isso e você cobra a sua franquia. São situações e situações. Por isso que o advogado sempre vai falar, cada caso é um caso. Não dá para... o cliente às vezes chega e fala assim, mas o meu vizinho ganhou a causa. Tá, mas você pergunta, quais que eram as condições da causa dele? A parte já não sabe e fica chateada com o advogado, achando que o advogado é ofensivo. Não, o advogado quer entender se exatamente a causa do seu vizinho é exatamente a sua. Se os danos que ele provou, a documentação, porque às vezes o seu vizinho pode ser mais organizado do que você. E vice-versa. Claro, às vezes você ganha e o seu vizinho não ganha o processo. Também acontece isso com muita frequência. Por quê? Cada caso é um caso. Cada pessoa se organiza de um jeito, cada pessoa tem a sua forma de juntar documentação, de se organizar e levar isso ao juiz. Lembre-se, não é quem fala mais bonito ou quem fala mais na justiça, é quem prova melhor. Quem tem a prova melhor dá mais segurança para o juiz dar uma sentença, dar uma condenação, dar uma obrigação de fazer, do que quem não tem. Então é muito variável. E aí você pensa, olha, o caso do seu vizinho caiu no 3º juizado, lá é um pouco mais restrito, o seu caso caiu no 1º juizado, ou caiu no 2º. Cada juiz tem um perfil, tem uma mão pesada para a sentença, que geralmente o advogado ele sabe exatamente, mas ele só não sabe aonde que vai cair. Depois que cair o seu processo, ele fala, bom, esse juiz trata esses casos mais ou menos assim, e ele já tenta conduzir o caso sobre o perfil do juiz. No seu caso, você não tem esse conhecimento prévio. Então, o que você precisa buscar? Sempre a quantidade de provas correta, tentar mostrar para o juiz o seu direito, que, olha, tá aqui meu prejuízo material, eu quero que eu seja reembolsado disso, e com certeza, independente do juiz, ele vai te conceder o que você está pedindo. Quando eu falo da caneta mais pesada, geralmente é quando algum juiz aplica uma multa para a parte, ou quando o dano moral, alguns juízes dão 5, outros juízes dão 1.000, dependendo da situação. É isso que eu falo na mão pesada do juiz. Não entenda que um juiz julga certo, outro errado. Não, todos eles julgam de forma, aparentemente não tem nenhuma prova ou nenhum sentimento de que eles não fazem isso. Sempre eles vão analisar, mas a instrução, prova que você junta no processo facilita muito a vida do juiz. E lembrando, não é o juiz togado, aquele concursado que cuida do cartório, que dá os despachos, que homologa as sentenças. É o juiz leigo, que o juiz leigo é um advogado que tem alguns anos de experiência comprovado, que passou em um teste seletivo e que vai proferir o chamado projeto de sentença. Se é a mesma linha de entendimento que o juiz supervisor, que vai fazer essa homologação e passar a ter validade, tá tudo certo, sua sentença é forte. Mas pode acontecer casos, por exemplo, em que o juiz fale, não, mude-se o projeto, é uma movimentação sem visibilidade externa, é só uma movimentação interna do cartório para o juiz dá um despacho, fala, não, adeque-se ao meu ponto de vista sobre o caso, a minha orientação sobre o caso. Então, se nesse caso não é R$5.000, você tem que dar 1.000, o juiz leigo é preciso fazer essa alteração para poder depois submeter o entendimento que o magistrado já tem. Então, é basicamente isso. Quais são os limites do juizado relacionado ao valor da causa? É o limite exatamente até o teto de 20 salários mínimos sem advogado, ou o teto até 40, né, entre 20 e 40, para atuar com o advogado, que é uma faculdade da parte querer renunciar pedido, não renunciar, ou fazer só um processo parcial, falar, eu acredito que a pessoa é até insolvente, não sei nem se eu vou receber essa batida de trânsito, e você faz um pedido só pela metade, né, um chamado pedido parcial. Mas isso é estratégico, foi escolha sua. Conforme nós vamos tendo ao longo da vida experiência, mais conhecimento e mais informação, nossas decisões são tomadas de forma mais racional. E é por isso que neste curso eu lhe dou muita informação.
para você saber de todas as possibilidades, o que acontece, o que deixa de acontecer, qual é o reflexo prático, para você ser munido de informação e verificar qual é a melhor estratégia que se adequa a você. Porque na justiça não basta só ter razão, você tem que ter uma solução. Porque senão, por que você vai movimentar tudo isso e chegar ao final só para dizer que ganhou experiência e nada mais? Porque às vezes você ganha uma sentença e a pessoa é insolvente, você não consegue receber. Uma pessoa que bateu no seu carro, você gastou 5, 6, 10 mil reais e a pessoa não tem dinheiro, não tem nenhum bem para expropriar, não tem nada. Então por isso tem que ver com razoabilidade os seus pedidos e a postura que você tem diante do processo, né? Sempre com boa fé e tentando buscar uma solução para o seu caso. O juiz ele vai pender favoravelmente para que realmente haja uma solução e não ao menos só uma condenação, porque muitas vezes o juiz sente que, olha, eu estou vendo nesse caso aqui, eu vou dar a sentença, a parte tem direito, mas infelizmente eu acho que ela não vai conseguir receber por condições do réu. Ele é insolvente, ele não tem valores, não tem o que fazer e infelizmente acaba amargando com prejuízo. Veja, até nesse caso, por exemplo, do acidente de trânsito que é muito falado, um seguro diminuiria drasticamente suas despesas. Seguros, dependendo do seu perfil de condutor, eles têm preços acessíveis, está certo que é uma despesa adicional que não precisaria, mas acontece situações, por isso que se chama acidente, não é uma coisa proposital. A não ser, claro, que você tenha uma rusga pessoal com a pessoa e a pessoa queira te dar especificamente um dano, isso aí já às vezes até ultrapassa se a pessoa foi bater de propósito no seu carro, dependendo aonde se deu a batida e que circunstâncias deu, isso aí até é tentativa de homicídio. Mas no seu caso, vale a pena sempre ter prudência no seu pedido para delimitar como que você vai atuar, porque às vezes você contrata o advogado, vai ter a despesa do advogado e às vezes não tem um efeito prático, porque o advogado vai tentar tudo que for possível, que ele conhece, até pedir para bloquear cartão, bloquear CNH da pessoa, passaporte. Às vezes a pessoa é insolvente, nem passaporte ela tem, vai fazer todos os pedidos possíveis, mas não vai ver resultado prático, que é o quê? Ver o seu prejuízo, né? O prejuízo do seu cliente ressarcido. Então, muita atenção nessa parte dos seus pedidos, para poder saber será que eu ganho isso? Será que eu não ganho? Será que eu tentei fazer um acordo extrajudicial por tempo suficiente ou será que eu estou agindo por impulso? Vai do sentimento, vai do que você entender com a conversa com a pessoa. Há pessoas e pessoas. Tem pessoas que vão se sentir na obrigação de pagar, vão falar, me desculpe, infelizmente aconteceu, levanta o preço, tá aqui o meu contato, vamos ver o que eu posso fazer, e dependendo da situação ela paga à vista, ou ela vai lá e paga na oficina no cartão de crédito, assume a dívida com uma financeira e resolve o problema. Existem pessoas que resolvem problemas, existem pessoas que empurram problemas, e existem pessoas que não dão a mínima para problemas, existem todo tipo de pessoa. Eu rogo para que você, se tiver algum problema, algum percalço, que caia contra um réu ou algum autor, dependendo da situação que você estiver, de pessoas que resolvem problemas, que buscam uma solução, porque essas pessoas são mais flexíveis, são melhores de conversar, o tato para você fechar uma condição é muito mais fácil, né? Às vezes eu falo para os meus clientes, né? É melhor às vezes fazer um acordo parcelado em 12 vezes do que tentar o processo aí por 18 meses e você não vê resultado prático. Você já resolveu o seu problema antes mesmo de um processo iniciar. E às vezes a parte não entende, ela fala, poxa, mas eu vou ter que pagar antecipado para receber depois. É porque ela não consegue ter uma visão de longo prazo de que às vezes ele não vai receber. Depende da situação, o advogado consegue perceber logo na contestação o que acontece. Às vezes ele faz uma pesquisa prévia e vê que essa pessoa já tem alguns processos na justiça que não deram em nada, né, para alguns credores, ou a postura, dá para verificar hoje em dia essa condição pregressa da pessoa, se ela é frequente no fórum ou não. Então é muito importante que você tenha esse tipo de prudência, porque você tem que buscar a solução. Não basta fazer tudo isso e no final não ter um resultado prático. Por mais que é chato você ter que adiantar valores para consertar um prejuízo, suportar um prejuízo que você não deu causa e às vezes você nem tem o dinheiro para resolver e ter que receber isso parcelado. Mas tenha em mente, às vezes é melhor receber parcelado do que você não receber. Bom, o valor da causa também, ele delimita um limite máximo de competência do juizado. Se passar disso, ou você renuncia ou o processo vai ser extinto, e as consequências de ultrapassar o valor da causa. O valor da causa, ele pode ser ultrapassado em determinados pontos. Suponha, um condomínio entrou com uma ação de cobrança contra um proprietário, e essa cobrança, ela começou ali em 15 salários mínimos. O síndico foi e abriu o processo sozinho, no interesse do condomínio, até para economizar, porque o condomínio ele não visa lucro, ele só faz uma divisão, um rateio de despesas, e 1, 2, 3 moradores que não pagam já não fecha o caixa mensal. E se o fundo não tem, ou não há fundo de reserva no condomínio, pior ainda a situação. Aí o condomínio se vê obrigado a não contratar advogado e buscar por conta própria o síndico fazer a cobrança. Muito bem, o síndico
síndico vai lá, começa a fazer a cobrança e o processo demora para sair. Nesses casos, dependendo da situação, dependendo também do valor do condomínio, independe do valor do condomínio, ele não precisa necessariamente ser de valor baixo. O condomínio pode ser R$3.000, se for o caso, se for um condomínio de luxo, ele pode litigar no juizado especial? Pode. Não há valor da causa específico para isso, para o teto de mensalidade. Existe o valor da causa de 0 a 20, que o síndico pode fazer a cobrança, e de 20 a 40, onde o advogado entra. Só que quando você entra com uma ação de cobrança, o Código de Processo Civil diz que as prestações que são periódicas, elas se incluem no pedido. Então, se você entrou antes da faixa dos 20 salários mínimos e quando terminou o processo, quando saiu a sentença, já passou dos 40, você não tem que fazer renúncia. O juizado é competente para executar esta mesma ação. O valor da causa, ele só é o filtro de entrada na petição inicial, não durante o decorrer do processo. Não quer dizer, olha, venceu mais condomínios durante o curso do processo, que a gente demorou para achar o réu, porque o proprietário só aluga o imóvel, ele não deixou o endereço atualizado, levou aí 1 ano para localizar o proprietário efetivo, porque essa citação tem que ser pessoal, não é para o inquilino, não é só mandar no imóvel que já dá certo. Toda a citação do juizado ela é pessoal. Demorou, e nessa demora já entrou mais 12 parcelas de condomínio que não foram pagas. E se você somar tudo, acaba às vezes passando de 60 salários mínimos. Claro, não é a maioria, a regra geral. Não são todos os condomínios que custam 3.000, 4.000 por mês. Geralmente custa uma taxinha entre 200 a 500 reais, 200 a 700. Demoraria. Mas o exemplo que eu quero passar para vocês é que, nesse caso, se durante o processo o valor da causa aumentar, ele não vai ser extinto e você não é obrigado a renunciar. O próprio juizado vai dar sequência. Então, o valor da causa pode chegar a R$100.000 de débito que acumularam mensalmente, que ele vai ser possível executar no juizado especial. Diferentemente de você chegar lá já com um valor de, por exemplo, R$70.000. Ou o condomínio, no caso, renuncia, o que ele não pode fazer, justamente porque as despesas de rateio, elas acontecem no mês seguinte. Então, se o condomínio gastou tantos R$1.000, ele divide pelo tanto de unidades, coloca 10% ou 5% ou 20%, tudo depende, que é o chamado fundo de reserva, que estiver estabelecido na convenção, e divide o boleto para todos. Então, se tem poucas unidades ou muitas unidades, o valor é variável, ou o valor já é fixo, né, na primeira assembleia do ano, onde se estabelece um valor suposto, né, que você vai gastar, porque condomínio tem diversos gastos adicionais e eles custam bem caro para ser mantidos legalmente funcionando, como seguros, bombeiro, mangueiras, revisão de extintor. Todo ano tem essas despesas, coleta seletiva que ele tem que pagar. Então, se durante todo esse processo ultrapassar o valor, continua a execução, continua a cobrança. Nem entrou na fase da execução. A execução também vai continuar somando as parcelas que estão vencendo no decorrer do processo. Ou seja, sempre vai estar, processos de prestação sucessiva, sempre estarão aumentando de valor mês a mês. Cada mês entra uma parcela a mais. Mas a barreira de entrada é a petição inicial. Então, se você tem uma situação assim, tente entrar antes de alcançar o limite da barreira de entrada. Se você vai fazer a ação pessoalmente, se você é o síndico, vai tentar fazer esse processo diretamente, tente entrar com o processo antes do teto de 20 salários. Caso você seja, o condomínio já tenha passado e queira ir pelo juizado, obrigatoriamente você tem que colocar o advogado. E não é possível colocar a despesa do advogado somando como despesas da cobrança do proprietário, porque já houve uma vedação. Nós temos até um vídeo sobre isso no canal, que eu posso deixar na tela final ou aqui no link descritivo, que não pode o síndico colocar essa despesa do advogado como um fator de cobrança, porque não está previsto. O STJ decidiu recentemente sobre isso. Então entenda, existem esses limites legais e você pode ingressar no momento estratégico oportuno. Sempre pense, será que vale a pena agora ou eu posso esperar um pouco? Como que eu vou fazer? Isso cabe a você, porque o caso é só você que vai saber, as provas é você que consegue juntar e os pedidos é você que tem em mente qual foi a mensuração do prejuízo. Quais são os erros mais comuns na formulação de pedidos? Esquecer pedidos importantes. Por exemplo, se a prestação é periódica e você, apesar da lei falar que já se inclui no pedido, você esquecer de solicitar ao juiz, de fazer um requerimento, que o réu também seja condenado às parcelas que vencerem durante o processo. O juiz pode esquecer de ter colocado isso, ou o juiz leigo, que é o que vai julgar, pode não ter colocado, e se você não fizer o recurso cabível ali de embargo de declaração para pedir que ele declare também essa condução, ou não colocar que durante como um dos pedidos que condene o réu do período tal a tal no valor de tantos mil, e assim como, né, o seu pedido sucessivo
sucessivo, assim como as parcelas que se venceram no longo do processo, e esquecer isso e estabilizar, você só vai conseguir executar esse pedaço específico que houve da condenação. Então é muito claro, por mais que a lei fale, olha, subentende-se que estão junto, e o juiz não declarou expressamente no dispositivo da sentença que ali é o dispositivo que vale, não só o artigo de lei. Porque se transitou em julgado e você começou a execução, na hora de fazer os cálculos você vai perceber esse erro. Aí não tem como colocar, você vai ter que abrir um outro processo para poder fazer essa cobrança do período que não incluiu. Aí, claro, aprendendo a lição, já não esqueça de colocar o pedido das parcelas vincendas, né, as parcelas sucessivas, e peça também para declarar essa condenação lá no final. Fique atento se no dispositivo não sair, porque às vezes é um copia e cola de sentença que chega a ser horrível para o advogado, mas existe o recurso de embargo de declaração que aprenderemos futuramente para corrigir essa situação e fazer o juiz colocar e estabelecer isso no dispositivo, porque a hora que estabilizar, a hora que transitar em julgado, vai poder ser possível executar. Formular pedidos contraditórios, já falamos em outra aula, na aula anterior inclusive, que você faz uma narrativa lógica do pedido, dos danos que você sofreu e pede uma coisa totalmente contraditória, ou dois pedidos que se contradizem entre si. Eu quero que ele não faça mais isso, mas eu quero que ele depois me entregue o móvel que faltou. São pedidos contraditórios entre si, eles devem ter uma correlação, uma coerência lógica entre eles. Fazer pedidos de valores incompatíveis com as provas, por exemplo, no caso da cobrança do condomínio, a dívida do condômino, daquela unidade, é 10 mil reais, e você fazer um pedido de 15 mil reais porque a convenção estabeleceu que teria uma multa, que teria outra coisa a mais para adicionar, que são incompatíveis com a prova. A dívida do condômino, ela tem lá o seu extrato, o contador te manda, ou você já tem um próprio sistema de gerenciamento que é alugado, ou vocês mesmos desenvolveram, que já deu o extrato do débito e acaba sendo incompatível porque entrou alguns penduricalhos que não são legais. Então, se esse pedido é incompatível com a prova que você tem, o juiz vai acabar afastando. Ele pode te dar, ele não vai negar o seu pedido completamente, mas ele vai julgar parcialmente procedente, porque justamente alguns dispositivos ali que foram incluídos a mais na despesa não estão de acordo com a legislação. Como, por exemplo, juros de 5% ao mês, multa de 20% pelo atraso. Não tem como você colocar, por mais que a convenção estabeleça, a lei fala que a multa é 2% e os juros é 1% ao mês. E, infelizmente, né, na maioria prática, o condomínio acaba perdendo dinheiro, acaba socializando esse custo, esse débito com os demais moradores, porque ele não consegue reaver efetivamente todos os custos que ele tem para cobrança ou com a inadimplência. Isso custa mais caro as obrigações do condomínio, que acaba firmando um contrato com uma prestação de serviço, que a multa é 10% pelo atraso. E como é que você vai conseguir repassar 10% para o condomínio se a lei estabelece só uma multa de 2%? Então, você perceberá ao longo da sua trajetória, existe muita coisa que é incoerente que não parece justo, e você tem que fazer um malabarismo para poder adequar a sua argumentação com o seu pedido e com suas provas. Não é manipulação, mas é saber pedir de uma forma diferente, não é achar que é daquele jeito só. Às vezes, como eu falei, mudança de perspectiva te dá uma luz melhor para você entender o que você pode incluir de prejuízo. Como, por exemplo, existe uma estratégia para colocar os honorários advocatícios de um advogado na despesa do condômino, que não compete nesse curso de juizado, mas são coisas que você pode verificar, como eu já falei, se você tem dúvida, não sabe como proceder, pague uma consulta para um advogado, converse com ele e ele vai te dar uma clareza melhor, algum ponto de vista, uma perspectiva que você não estava vendo, justamente porque ele tem uma expertise maior, ele já tem uma prática, afinal, o advogado só lida com problemas e às vezes ele tem que ser também criativo para poder fazer um pedido e alcançar um resultado para o seu cliente. Bom, também não um dos erros mais comuns na formulação dos pedidos é não especificar claramente o que você deseja. Você quer apenas só que seja declarado inválida uma cobrança, mas esquece de pedir um ressarcimento, às vezes, de uma coisa que você pagou por erro. Então, seja claro no que você deseja. Fala, juiz, eu não quero mais que as pessoas me liguem, porque eu não devo para elas, né? Estabeleça uma multa, se for o caso, por cada descumprimento que eles tiverem, porque aí você consegue provar, pega o seu telefone, tira um print daquela chamada, daquele telefone, ou atenda com outro celular em mãos e faça uma gravação do áudio dessa conversa, da pessoa te cobrando, e aí você informa o juiz, peça uma multa. Então seja claro, porque se falta clareza, o juiz não entende o que você quer, ele não pode adivinhar o que você pretende com a justiça. Ele pode sim presumir, olha, eu presumo que ele pede isso, mas não está muito claro se ele quer isso. E o juiz não pode te intimar para dizer assim, olha, o que realmente você quer? Isso é uma coisa que você já deve fazer. Lembra, você quando faz o protocolo da ação, já vai ditar como é que vai tocar o ritmo dessa
cobrança, o que é que o juiz vai julgar? Eu quero que ele me pague 3 mil, é 3 mil que o juiz vai dizer se ele deve ou não deve. Ele não vai olhar outras coisas. Puxa, mas também poderia ter pedido, nossa, eu não entendi. Será que ele quer 3 mil mesmo? Porque ele fala que teve despesa de 5, não esclareceu se houve já pagamento 2. Se não tem uma clareza no seu pedido, o juiz não vai entender. Bom, não é mais o seu caso. Agora você está num nível 2.0, munido de muita informação, vai saber como fazer o seu pedido adequadamente. Quais são os erros mais comuns no cálculo do valor da causa? Superestimar danos morais, é achar que, bom, já que eu posso pedir até 20 salários mínimos sem advogado, o meu prejuízo material aqui de uma compra que não deu certo na internet, eu cobrei um fogão, ou comprei uma geladeira. Geladeira é um bem essencial? É sim. Depende da situação, cabe dano moral, depende, não cabe. Nesse caso da compra da geladeira que não chegou numa data específica, foi chegar talvez um mês depois, ou a empresa até cancelou e te devolveu o dinheiro, não tem nem muita coisa o que fazer hoje em dia. É você superestimar os danos morais. Você entra com um processo, a geladeira custou 3 mil reais, e você fala, bom, se eu posso fazer um pedido aqui de até 32 mil reais, eu vou botar a diferença para 32 mil reais, o juiz vai perceber que você tá de má fé, que você quer ganhar dinheiro com o processo, e vai acabar jogando até improcedente. Uma coisa que ele poderia te dar R$1.000 de dano moral se você fizesse um pedido mais justo, mais honesto, para não querer enriquecer sem trabalhar, que é justamente, basicamente isso, é a proibição do enriquecimento indevido. Essa vedação do enriquecimento ilícito é justamente isso, querer ganhar dinheiro sem trabalhar, ganhar dinheiro com processo, ganhar dinheiro em cima das outras pessoas, quando efetivamente não aconteceu. O juiz não vai te dando moral nesse caso, não vai também te condenar em litigância de má fé, mas pelo seu valor exagerado, por ter subestimado, achando que você ia ganhar isso, porque no seu íntimo você acha que sofreu essa violência psicológica por uma compra mal sucedida, o juiz vai simplesmente negar o seu pedido. E acontece depois, às vezes, que fala assim, poxa, mas o meu vizinho ganhou. Acontece, mas quais são as provas, quais foram as condições, o que aconteceu efetivamente no caso dele, você também não sabe. Só sabe o que ele glamorizou, né? Disse, olha, eu peguei um advogado e o advogado ganhou, aconteceu isso. Então tenha em mente, não superestime os danos morais. Eles não são como nos Estados Unidos, que você vê que fala, determinada família ganhou, sei lá, 10 milhões de dólares. Mas você sabe quanto custou para ela esses 10 milhões? Só de advocacia e custas de processo foram quase 8, ela vai ficar com menos. Mas tudo bem, suponha, 2 milhões de dólares é muito dinheiro? É bastante até para os Estados Unidos, considerando que a média salarial lá é de 45 a 70 mil dólares por ano, 2 milhões é bastante dinheiro. Lá não tem essa vedação. Diferente daqui, em terra brasileira, o nosso direito ele é muito diferente do direito que aparece na televisão, que aparece nas novelas da Globo, é tudo muito diferente. Então, às vezes, as pessoas tomam que vão ganhar uma indenização por conta disso. Veja, vamos fazer uma análise superficial. No DPVAT, quando uma pessoa falecia em decorrência de acidente de trânsito, a indenização máxima era R$13.500. Imagina, pelo evento morte, o dano era R$13.500. E você, por uma geladeira, né, suponha-se, no nosso caso hipotético, por uma geladeira que não chegou, que você comprou, ela não veio, até foi cancelado, e já até te devolveram dinheiro, você nem teve prejuízo material, poderia simplesmente comprar uma outra, porque às vezes o modelo saiu de linha, ou não tinha no estoque, ou simplesmente a logística, a carga foi furtada, ou a logística falhou porque não tinha no estoque e constava que tinha e foi vendido, mas a empresa já devolveu o seu dinheiro, comprasse outra geladeira que já chegava para você muito antes de ter uma audiência de conciliação, e aí você vai lá e faz um pedido exasperado desse de danos morais. É uma consequência do processo do juiz não ver nenhuma procedência no seu pedido. Pode acontecer. Tenha em mente sobre isso e saiba mensurar isso. Vá com moderação e razoabilidade, que eu acho que você vai ter muito mais sucesso em um processo. Subestimar prejuízos financeiros. Subestimar, por exemplo, é aquele caso do acidente de trânsito que a pessoa bateu no seu carro e você fez aquele orçamento superficial de R$3.000. Você subestimou o seu prejuízo financeiro. Você ainda não sabia que o seu prejuízo era muito maior do que a aparência mostrava, que internamente seria necessário fazer outras modificações, que daria mais mão de obra, ou até tinha peças que não eram possíveis verificar. Às vezes o motor danificou e só desmontando ele para saber se uma peça foi comprometida ou não, se um bloco de cabeçote foi rachado ou não. Então você subestimou os prejuízos. Isso é um erro comum, porque você acredita no primeiro orçamento que você recebeu e não fez uma reflexão que, poxa, será que vai ter mais além disso? Né? Até os custos com o boletim de ocorrência você pode cobrar, foi um prejuízo material, você teve que pagar para ter a sua via para poder ingressar em juízo. Então, evite não subestimar os prejuízos. Tente sempre trabalhar o seu caso, seja ponderado e técnico. Procure buscar uma dilação de prova maior. Tente não
ser impulsivo em abrir o processo. Faça o que você tem que fazer administrativamente. Busque efetivamente todos os danos, todos os prejuízos para você realmente ter o seu dano reparado. Porque às vezes você entra com um processo, a pessoa fala, vamos fazer um acordo? Posso te pagar em 2 vezes? Ótimo e maravilhoso. Vou te dar a entrada aqui, ó, no dia 10 ou no outro dia 10 já está resolvido, tá tudo bem? Bom, se para você está tudo bem, acabou o seu problema, você buscou a solução. Mas aí você buscou uma solução total para o seu problema. Porque depois que você faz um acordo, se você entrou contra os R$3.000 e a pessoa fez o acordo e falou, não, vou pagar. Posso pagar em 2 vezes? Negocia ali na hora, a audiência de conciliação é para isso, é para fazer uma negociação. E aí depois você mandou arrumar o seu veículo e descobriu que deu 4.500. Uma vez que você fez o acordo e o juiz homologou e tá valendo, você não tem como falar, olha, o prejuízo foi maior. Você tem como reembolsar? Não tem nem como fazer. Você já, quando fez, você já renunciou o restante do direito que você tinha. Porque você estabeleceu a regra do jogo. Você estabeleceu que o dano era aqueles 3.000. Entende mais ou menos a situação? Então, tente sempre incluir todos os pedidos, tente ter um pouco de paciência, construa o seu caso. Você é a melhor pessoa que vai conseguir ter compreensão do seu caso. Nem o advogado tem a melhor compreensão do seu caso, porque um advogado, ele não estava presente. Ele tenta, com base na entrevista que ele tem com o cliente, trazer todas as situações possíveis, tentar imaginar alguns cenários, fazer algumas probabilidades e te dar uma ideia do que você tem que buscar de prova. Mas só você sabe o que aconteceu naquele dia, só você sabe o prejuízo material que você teve. Se você teve um prejuízo moral, você é a melhor pessoa. Então, tenha só um pouco de cautela e um pouco de paciência para você poder mensurar tudo que você deseja no processo, porque tem situações que você efetivamente não vai conseguir modificar, porque se você fez um acordo, o juiz homologou, tá homologado, a única coisa que você pode fazer é executar esse acordo se a pessoa não pagar. Infelizmente, essa é a situação. Tente também, um dos erros mais comuns, né, informar valores sem fundamento, como por exemplo, você junta alguns valores que não tem razão de existir, não são comprováveis, são valores que você pensa que vai custar um conserto de um televisor que deu problema, e você nem pegou um orçamento da assistência técnica, você está jogando um valor aleatório como se fosse de um televisor novo. Lembre-se, existe a parte contrária, e a parte contrária, ela não vai aceitar tudo de bom gosto ou só porque você disse. Ela vai produzir provas completamente diferentes da sua. No caso do televisor, por exemplo, ela vai falar, olha, não sabemos qual é o problema, para começar, a pessoa não enviou para assistência técnica, e o valor que ela está pedindo, tá aqui, ela junta um monte de tela, por exemplo, da Casa Bahia, da Magazine Luiza, e outras lojas varejistas, como Amazon, às vezes Mercado Livre, até Shopee, fala, televisão custa metade do que ela está me pedindo aqui, entende? Então tente buscar valores que tenham um fundamento de existir, de serem procedentes, porque facilita a condução do seu processo, o juiz vai ver que você está de boa fé, você está agindo com a verdade, mas infelizmente às vezes as pessoas que, se não passaram por um curso desse, não têm conhecimento sobre isso, elas vão e fazem conforme a imaginação. Mas, por exemplo, lembre-se, uma hora você é autor, outra hora você pode ser o réu, e como você vai se defender de um valor sem fundamento? Teremos uma aula específica de contestação para poder fazer todas essas ponderações. Agora, nessa fase, nós estamos falando só sobre a teoria sobre os pedidos e sobre a petição inicial, que é quando você é o autor. Depois o jogo vai virar, pois nós vamos falar quando você pode ser o réu. Pode acontecer? Pode acontecer. Você tem que saber agir de forma contrária, ter um raciocínio oposto sobre o autor. Então, vá assimilando, vá construindo esse conhecimento que vai ser muito útil em determinados casos. Até de repente, às vezes, para auxiliar algum familiar, algum ente querido da sua família, ou qualquer outra pessoa que possa precisar de uma informação ou que ela dê o ponto de vista dela, e você tem argumentos também para conversar, para ter uma conversa de alto grau. Em vez de ser só o achismo, você tem, olha, você está falando isso, mas parece que não é bem assim, entende? É mais ou menos essa a ideia. Quais são as consequências jurídicas dos pedidos incorretos? Bom, é limitação da decisão judicial. Se você pediu 3.000 lá naquele acidente de trânsito que depois deu 4.500, você não tem como incluir depois. O juiz está limitado aos 3.000, ele vai te dar os 3.000 corrigidos desde a data do orçamento, com juros de 1% a partir da citação do réu, vai te dar, dependendo do tempo de tramitação do processo, num valor líquido, 3.100 e pouquinho, R$3.200. Demorar muito mais tempo na solução do processo, pode chegar a uns 3.300. Então assim, o valor que você ingressa no juizado, ele vai ser corrigido, vai ter aqueles juros, mas ele vai ficar limitado àquele valor, e você vai ter uma surpresa, pode ter ou pode não ter também, dependendo da situação. Às vezes você encontra um orçamento mais barato e vai executar em outro local, vai acabar te custando os 3.000 em vez dos 4.500. Mas entenda, existe uma limitação, o juiz só pode decidir o que você pedir. Um pedido incorreto também pode gerar improcedência da ação. O juiz pode entender que não é o caso, às vezes você esqueceu de pedir o dano material e entrou com um processo
processo e pediu somente o dano moral, já englobou dentro do dano moral o prejuízo material que você teve, falou assim, bom, eu gastei 3 mil aqui nesse conserto, mas eu vou entrar com o processo, vou pedir só dano moral, vou pedir 5. E o juiz entende, não é o caso de dano moral, esse processo julga improcedente. Pronto, você não ganhou nem os 3 mil que era o dano material que você tinha e a causa provável do seu processo vai ser a improcedência. Nada impede, claro, nesse caso, que sempre que eu vou te dar exemplos aqui, situações extremas, para você tentar compreender o raciocínio por trás da situação. Se você entrou e pediu só o dano moral, nada vai te impedir de entrar com outro processo e pedir dano material. Mas aí você tem que justificar, porque a outra parte vai se manifestar e falar assim, olha juiz, a gente já decidiu esse caso, tem que ser extinto. Aí você tem que se atentar e antecipar essa argumentação e falar, olha excelência, eu entrei com um pedido de dano moral e não falei nada de dano material. Esse processo versa unicamente sobre o dano material. Está aqui meus comprovantes, sua chance de sucesso é muito maior, porque, primeiro, não é uma coisa julgada, o juiz já não julgou o dano material no outro processo. Por isso que existem acumulação de pedidos, você pode acumular o material e o moral junto em um só. Nada impede que você entre com 2, mas por que você entraria com 2? Essa é a situação. Às vezes você entra com 2 pedidos e podem cair em dois juizados diferentes que vão tramitar de forma diferente. Quando você entra com 2 e os 2 estão ativos, evidentemente o primeiro juiz que já deu a primeira decisão, ele vai ser o juiz chamado prevento, ou seja, ele já está prevenido que o caso existe. Quando o réu for fazer uma defesa lá no outro processo, ele vai alegar a chamada conexão, falar, olha, tem 2 partes, é tudo envolvido em relação ao dia dos fatos aqui desse acidente, junte os 2 processos para dar uma decisão só. E aquele juiz que deu uma decisão primeiro no processo, aquele que está prevenido, que é o chamado juiz prevento, vai levar o processo para ele. Vai ficar tramitando 2 processos de modo único para ter uma sentença só que englobe os 2 pedidos. No caso, daí o juiz poderia dar procedência do dano material e improcedência do dano moral, mas teria uma só decisão, uma solução de mérito em um só juiz para evitar decisão contraditória. É justamente para isso que existem esses mecanismos de prevenção e conexão. E dito isso, outra consequência de pedido incorreto é a necessidade de correção processual, mas dependendo da situação, como você é o autor do processo, só cabe a você identificar o erro e fazer o pedido para o juiz de um aditamento da inicial. Por exemplo, você entrou com esse processo de dano moral, no meio do caminho você se ligou e falou, puxa, esqueci de colocar o dano material. Você pode refazer a sua petição? Pode refazer. Isso é o aditamento, né? Uma emenda ao pedido inicial. O réu já foi citado? Pode também fazer. Dependendo da situação, na justiça comum você não pode, mas só antes da citação. Já no juizado, você pode modificar o seu pedido inicial. O único preceito que precisa, claro, você tem uma boa justificativa de dizer para o juiz, olha, juiz, esqueci. Para evitar que tenha 2 processos, que caem em 2 locais, que no final eu vou distribuir outro processo, ele vai vir para cá porque você já é o juiz prevento, eu faço o aditamento. É uma conclusão meio lógica isso. Então, por isso é permitido no juizado, até a audiência de instrução, você fazer o aditamento do pedido inicial, incluir novos pedidos que você não tinha feito antes. O único requisito é que o juiz dê vista para o réu para tomar conhecimento e fazer a contestação dele a respeito do novo pedido que entrou. Então, essa necessidade de correção, quando você faz um pedido incorreto, ela tem que partir de você. O juiz ele não vai falar para você, olha, você não quer aditar o pedido inicial para pedir o dano material, porque eu acho que você não vai ganhar o dano moral. O juiz não vai falar isso. Ele nem pode, porque senão ele demonstra parcialidade. É facilmente impugnável uma coisa dessa e uma anulação da sentença e ter que dar uma outra depois, que vai só levar muito mais tempo. Existem estratégias dos réus, dependendo dos réus, de empurrar o processo por o maior tempo possível para, na cabeça deles, ganhar um respiro para poder pagar ou para deixar caducar. Tem perfis, lembrem-se, tem perfis de todo tipo na justiça. Tem pessoas que resolvem problemas, pessoas que empurram problemas e pessoas que não ligam para problemas. Então tenha em mente isso. Então, se você tiver que fazer uma correção, tente identificar, por isso que é bom você estudar e ter paciência para entrar com o processo, para saber quais pedidos você vai fazer exatamente. Dá para incluir depois? Dá. Suponha que aquele orçamento de 3 mil virou os 4.500, porque você pagou para abrir o motor e descobrir lá se tinha outros defeitos. Você pode fazer o aditamento do pedido para incluir e retificar o valor da causa. Falar, olha, excelência, eu fiz uma avaliação no veículo e ele, desmontado, verificou que tinha outras peças que são decorrentes desse acidente e coloca lá no meio para você não faltar depois. Você pode fazer isso. Mas isso são coisas que você deve identificar e você deve tomar essa providência para fazer a correção.
direção. O juiz ele não vai te ajudar, nem o servidor do fórum também tem capacidade para te dar orientação jurídica. Dependendo, ele vai te dar alguns insights, algumas ideias, mas ele não sabe efetivamente do seu caso. Ele é um servidor que ele não vai acompanhar o caso, ele só vai redigir a termo quando você colocar lá. Às vezes nem vai ler o seu pedido, porque se você levar tudo pronto para ele fazer, então você não tem muito para onde correr. Você precisa do conhecimento para poder identificar essas situações e não tomar mais prejuízo ainda do que você já levou. Bom, estratégia na formulação dos pedidos. Clareza e objetividade. Esse é o ponto principal. Você tem que ser claro no que você quer e ser objetivo. Se é uma condenação em valor determinado, você tem que dizer, eu quero esse valor. Que, claro, está correlacionado entre os fatos e os pedidos. Tudo que você disse. Olha, eu levei no mecânico, está aqui o orçamento, foi necessário trocar diversas peças ou será necessário trocar diversas peças. Relacione as peças, relacione o seu orçamento, diga para o juiz. Ou seja, esse valor aqui não é aleatório da minha cabeça, não é uma coisa que não precisa, não estou reformando meu carro inteiro, é só referente a esse pedido aqui. Somente essa situação de um acidente de trânsito que ocasionou esse dado. Faça uma indicação lógica e organizada dos pedidos. Por exemplo, tudo que você indicar, faça relação com os seus recibos e atribua essa somatória junto com os seus pedidos. Deixe tudo praticamente, como a gente tenta dizer assim, quando fala de facilidade, auxiliar, né? O advogado é o auxiliar da justiça, na verdade tem que ser lido assim, o advogado vai mastigar tudo para o juiz. No seu caso, você vai mastigar tudo, você vai desenhar, se for preciso, para ele entender, para você ser tão claro e objetivo que até desenhando uma criança ele entender. Mas é basicamente isso, não é uma coisa para denegrir alguém. Não, o juiz ele sabe decidir o seu caso, desde que ele entenda e você tenha objetividade com o que você quer. Porque se ele tiver que ficar adivinhando, é mais fácil para ele negar e julgar improcedente do que conceder. Então você tem que realmente mastigar tudo, você tem que às vezes fazer desenho, colocar tabelinha, colocar corzinha se for preciso, fazer do jeito que você se faça entendido e deixe bem claro, olha, o que eu quero é isso, é ser bem organizado com a relação dos documentos, colocar na ordem sequencial, conforme o código de extrajudicial exige e conforme o CPC também demanda que se faça isso das partes, porque você está buscando o sucesso da sua ação. Então você tem que ter esse trabalho inicial e você vai fazer isso com toda sinceridade, você vai fazer só a primeira vez. Só no seu pedido inicial é que você vai demandar o maior esforço. Depois é mais tranquilo você ir acompanhando o seu processo, porque todo aquele trabalho intelectual que você teve de juntar provas, de relacionar, de argumentar, de levar e mastigar tudo para o juiz, às vezes desenhar, fazer recorte de figurinha, colocar dentro da petição inicial para indicar o valor exato do orçamento, escrever, ser redundante, é só na primeira vez, é só no pedido inicial que você vai fazer. Também, claro, da mesma forma, quando você estiver fazendo a contestação, você também vai ter que mastigar para mostrar, olha, não é bem assim que aconteceu, e mostrar a sua versão, não em uma, duas folhas, mas impugnando todas as situações que você prevê que o juiz não vai analisar. Então, se você impugnar tudo, você traz até a dúvida para o juiz, que essa dúvida pode favorecer. Lembrando que, dependendo da situação, se o juiz não compreender a causa e julgar improcedente, só é ruim para o autor, mas para o réu é muito bom. Então, tudo depende da perspectiva, depende do lado do tabuleiro que você se encontra. Ou você está jogando com a peça branca, ou você está jogando com a peça preta. Você tem que saber jogar dos dois lados. E sabendo entender como é que a regra funciona, você começa a fechar o cerco de alegações do outro lado. É isso, é basicamente um jogo de xadrez que você está movimentando com um processo. Relação entre pedidos, prova e narrativa. Bom, nada mais claro que todos os seus pedidos estarão apanhados em fatos. Se você está apresentando um orçamento para o juiz, ele é decorrente de um fato que surgiu e das provas que você tem do conserto. Então aí você faz esse pedido, você somou os dois, você disse, olha, houve um acidente de trânsito, tá aqui a foto do dano onde eu estou te mostrando e aqui aparece o valor do conserto. Bom, você fez toda a relação que você pôde fazer para comprovar aquele fato. Se tem outro fato, você deve fazer novamente a mesma situação. Se for um pedido adicional, um pedido acumulado que você vai fazer de dano moral, você tem que explicar por que aquela situação deu dano moral e estipular o valor que você quer do dano moral e lá no final, nos seus pedidos, relacionar, olha, esse valor é referente aos danos morais que eu mencionei lá atrás nos fatos. O juiz já vai entender, ele vai ler toda a sua narrativa, vai ler toda a argumentação que você está solicitando e vai ler seus pedidos. Então é mais fácil para ele poder julgar o seu caso do que simplesmente você não ter uma prova correspondente. Às vezes o dano moral ele não tem uma prova do dano moral, mas a narrativa que constrói a situação que o juiz possa evidenciar que teve o dano moral, ele pode te conceder. Vamos supor o caso que o cidadão do veículo lá que ocasionou o acidente tinha um passageiro no seu veículo, ele sofreu ferimentos leves, hematomas, acabou ficando sem trabalhar, até às vezes pegou um atestado do INSS ou ficou acamado. Você comprovando isso, claro,
essa pessoa deve estar junto, né? Porque não é você que sofre dano moral. Quem sofreu o dano moral é a pessoa que teve o dano físico ou o dano estético. Então, se vocês dois estão no mesmo processo, você pode pedir o dano moral só para uma pessoa e você tem relação com os fatos. Você vai ter fotos do acidente, foto dos danos pessoais, os hematomas, se a pessoa estava em casa, se ela quebrou o braço, se ela quebrou a perna. Basicamente assim, se houve um sofrimento físico, um abalo físico, alguma coisa que te trouxe dor, em geral, os juízes têm concedido dano moral. Claro, não é aquela coisa de 30 mil reais, 40 mil reais, mas é um valor entre 2 a 5 mil, tudo depende da situação. Depende da situação. E toda essa coerência fortalece a sua ação judicial. Se você é coerente com o fato, com a narrativa toda, demonstrando desde aquela janela temporal, desde quando começou e terminou o seu problema até você chegar no juizado, é mais fácil para o juiz entender a situação e te dar provimento na sua causa, que é o que efetivamente você busca. E qual é a responsabilidade do autor na formulação dos pedidos? Sua responsabilidade é avaliar corretamente o prejuízo. Lembra daquele caso que nós falamos sobre o prejuízo de 3 mil reais do veículo e depois você descobriu que era 4.500? Então, você tem que avaliar corretamente o seu prejuízo. Você não pode simplesmente dizer, olha, meu prejuízo é esse, ou meu prejuízo parcial é esse, porque você não pode fazer um pedido genérico, falar para o juiz, olha, juiz, só daqui a alguns meses eu vou saber qual que é o valor da extensão mesmo do dano, porque a peça não estava em estoque, eu preciso substituir no carro, ela é importada e eu não tenho ainda um valor que vai me custar, eu vou incluir isso depois no processo. O juiz não vai aceitar essa tua argumentação, você precisa já ter esse valor, ou através de um orçamento, ou através de uma fatura de pagamento que você já realizou. Você tem que ter, a sua responsabilidade é avaliar corretamente o seu prejuízo, porque tudo que é prejuízo material, ele é mensurável, não dá para você deixar depois, a não ser, claro, que você vá na via da justiça comum e peça só para o juiz declarar que a pessoa cometeu a infração de trânsito, que a causa primária foi por causa dela e que os prejuízos serão apurados em liquidação de sentença. Quando você já indica para o juiz, ele sabe, bom, então não tem uma condenação genérica, vou condenar a pagar os prejuízos, vírgula, que serão apurados em sede de liquidação de sentença, que é uma outra etapa do processo, só dá na via comum, não pelo juizado, que lá tem que ser tudo certo e determinado. E aí você consegue lá durante o processo, às vezes faz uma perícia, faz uma avaliação, chega num valor, as partes se manifestam em relação ao valor e o juiz fala, olha, homologo o valor. Cabe recurso, cabe tudo mais, é outro procedimento, mas é uma outra situação para você entender como é complexo esse tipo de processo e por isso que não é aceito no juizado. Então, você tem que avaliar o seu prejuízo e botar o pedido certo e determinado, porque depois não tem como colocar. Imagina, você vai, abre um processo dos 3 mil, faz o acordo, a pessoa te paga e depois você quer mais dinheiro. Não será possível. Então, você vai ter que amargar esse prejuízo. Então, um pouco de paciência, cautela, avalia corretamente esse prejuízo e entre com o seu pedido. Bom, sua responsabilidade também é formular pedidos possíveis juridicamente. Na faculdade de Direito, a gente tem um exemplo que, por exemplo, ele é um absurdo, mas isso já ocorreu na vida real. Por isso que ele é um exemplo que é utilizado em sala de aula. Uma pessoa negociou com outra o Cristo Redentor e a pessoa pagou. E aí você vai lá e faz o pedido no fórum para a pessoa entregar o que ela comprou. Tipo, não, ela tem que me entregar o Corcovado, tem que me entregar lá o Cristo Redentor. Não é possível, não tem como. Outra coisa, suponha, uma ponte, a ponte da amizade aqui em Foz do Iguaçu foi negociada e eu quero, um estrangeiro acreditou, caiu num golpe de alguém e depois vem querer executar o contrato que eles fizeram, porque nesse caso do Cristo tinha um contrato. As pessoas foram e tentaram executar o contrato. O juiz falou, pô, mas esse pedido é juridicamente impossível. O cara não era nem dono do negócio, como é que ele vai entregar? Fizesse o pedido indenizatório, né? Não um pedido obrigatório nesse caso de entregar a escritura do Corcovado. Então, entenda, é um exemplo assim, tipo, parece absurdo, mas é para você entender que o seu pedido tem que ser possível juridicamente. Se ele não for possível, o juiz não vai te conceder. Então, tendo em vista que o curso aqui dos juizados é até 20 salários mínimos e as demandas que vocês buscarão serão muito menos complexas de pequena causa, é mais um alerta para a construção de conhecimento do que é um pedido juridicamente possível. Tipo, você vai pedir para o juiz que a pessoa seja condenada em 3 mil reais, mas quer que ela te pague em Bitcoin na carteira física. Juridicamente não é possível você fazer esse pedido para o juiz não vai obrigar ninguém a te dar em Bitcoin e colocar numa wallet, né, profissional, uma wallet física e te entregar, né, uma carteira digital física para te entregar. Não é possível. As condenações, por exemplo, são baseadas sempre na moeda nacional, sempre em reais. Ou ele paga no processo ou paga diretamente na sua conta e o juiz homologa esse pagamento. Não tem como fazer um pedido para condenar em pagamento em dólar digital ou em dólar, ou me pague em pedras preciosas. São situações que fogem ao controle
controle das partes que não tem a ver com a relação dos fatos. Não é, por exemplo, a gente não negociou, eu não fui numa loja que eu comprei uma pedra preciosa e eu quero que ela me entregue aquele diamante de tantos quilates que eu comprei e que está aqui na nota fiscal. E isso é um pedido juridicamente possível. Agora, você alterar o pedido para outra coisa que não era um objeto da ação, salvo conversão em perdas e danos, né? Um pedido assim, olha, se não me entregar essa aliança com diamantes que eu comprei, que era para o meu casamento ou que era para noivado, para alguma outra coisa, que me devolva o dinheiro. Aí é um pedido possível, porque condenações em dinheiro são viáveis no país. Então, assim, esses exemplos exagerados mesmo são para você entender, olha, bom, para entrar na caixinha do teu processo de novo, colocar o pé no chão e falar, tem coisas que realmente não dá para pedir. E sempre se atenha, com todo esse conhecimento que você tem, os problemas que provas, relações jurídicas, valores, negociações, use ele também para quando você for fazer novos negócios, já se precaveja. Poxa, a pessoa está negociando com ela não te dá recibo? Não, peça recibo. A própria lei, o Código Civil, fala que você pode reter o pagamento se a pessoa não quiser dar o recibo. Você não é obrigado a pagar se não recebeu o recibo, porque você só faz prova do pagamento quem apresentou o recibo. Isso entra naquele ditado muito comum aqui do meio jurídico que fala, ó, quem paga mal paga duas vezes, porque quem tem que fazer prova que pagou ou não pagou é você. E para fazer a prova é só o recibo. Entende o raciocínio? Evite também exageros ou omissões, né, na formulação do seu pedido. Se omitir, por exemplo, é alguma coisa que, por exemplo, eu estou cobrando, existem casos de omissões que são de ações de cobrança que acontece muito e acaba gerando um prejuízo para a parte. A parte pega um cheque de um terceiro, R$3.000, parece que eu gosto desse número, né, mas é um número redondo bom de trabalhar, e entra para cobrar os R$3.000 na justiça. Só que a parte já fez o pagamento de R$2.000 do cheque e a pessoa entra para cobrar 3. Isso é uma omissão. Você tem que informar para o juiz, olha, nós fizemos um negócio, ele era R$3.000, mas eu já recebi 2, então eu estou aqui no processo para cobrar 1.000. É o seu dever de boa-fé processual fazer isso, porque a própria lei, o Código Civil, ele já estabelece que se você cobrar uma dívida já paga, você é obrigado a indenizar em dobro. Se você tem essa omissão de informação que a pessoa já pagou e a pessoa, quando vier no processo se manifestar, apresentar os comprovantes que já pagou referente a esse cheque, você vai ter que devolver em dobro. Então, essa cobrança que você está fazendo, esses 2.000 a mais, você tem que devolver 4 para a pessoa, que vai acabar amenizando 1.000 que faltava e você ainda vai ter que indenizar 3, ou seja, você entrou para cobrar 3, quando só tinha 1.000 para receber, no final você vai ter que pagar 3. Entendeu a matemática? É mais ou menos assim. Então, evite as omissões ou os exageros. Por exemplo, você tem um cheque de R$3.000, sabidamente e até comprovadamente a pessoa não pagou os 3.000, você entra para cobrar 3.000, mas você bota juros lá em cima e cobra 7. Isso é um exagero. O juiz vai limitar a correção monetária ao que estabelece o Código Civil, que é 2% de multa do vencimento do cheque ou do último carimbo que teve a incidência do pagamento e 1% ao mês após a estação. Dependendo da situação, é após a estação. Na minha opinião, é diferente. Eu entendo que o cheque, a data do 1% dos juros já começa do carimbo que o banco não pagou. Do primeiro carimbo que não pagou já incide o juro de mora. Então, assim, vai de você também fundamentar no seu pedido aonde que vai entrar a incidência de mora. Porque às vezes você pode demorar aí 12 meses para entrar com essa ação de cobrança, já são 12% que não entram na conta. Esperou 12 meses, depois vou mais 6 meses para citar o réu, para encontrar ele, porque ele mudou de endereço, você não tinha conhecimento, foram 18% que ficaram para trás. E você não tem como incluir depois. Então você já tem que estar atento no seu pedido inicial. Espero que você tenha entendido essa situação sobre essa questão do valor da causa, para poder você mensurar corretamente os seus pedidos, para colocar nos processos. Tenho certeza que agora você tem um conhecimento bem mais elevado do que muita gente e não irá cometer esses erros. Em todo caso, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem na seção de comentários, eu vou responder o mais brevemente possível, de preferência sempre no dia seguinte, dependendo do horário que você postar a sua pergunta, e seguimos com o curso. Muito obrigado pela paciência e resiliência de vocês, porque eu sei que parte teórica não é uma coisa que agrada muita gente, mas tenho certeza que se você acompanhou desde o início e está aqui agora, estamos indo num bom caminho, só tem a crescer intelectualmente. Muito obrigado.